Quem a gente foi quando criança, o que a gente recebeu, o que a gente deixou de receber, para a gente se entender e conseguir educar os nossos filhos com uma outra perspectiva, certo? Porque se a gente não entende quem a gente foi, como a gente foi, quem a gente foi, que tipo de amor a gente recebeu, dificilmente a gente conseguirá mudar a nossa relação com a nossa criança, tá? Então é uma análise interna. Eu preciso primeiro cuidar de mim, para depois cuidar do outro, tá? Por isso que tem tantas mães que me procuram e falam assim: ai, Gabi, eu entendo, eu leio, já li o livro inteiro de disciplina positiva, mas eu não consigo aplicar, porque tem uma criança interior aí gritando com você que o que você tá fazendo tá errado, não é o que você recebeu, não foi como você foi criado, então como é que você vai fazer algo diferente agora? Então eu preciso trazer isso para minha consciência, eu preciso entender os meus pais, porque aí eu consigo educar diferente, certo? Eu falo aqui várias vezes para vocês que diante de um desafio de comportamento da criança, como por exemplo, se a criança está fazendo birra, a gente abraçar essa criança antes de corrigi-la, né? Antes de educá-la. Existe uma criança interior aqui dentro que grita com a gente e fala assim: ei, ele tá gritando, tá fazendo birra, tá se jogando no chão e você tá abraçando? Como assim? Entendeu? Porque quando você fez isso, não foi isso que você recebeu. Então a sua criança interior, ela grita pra você falando assim: ei, tá errado isso, tá errado. Essa criança precisa de correção. Essa criança precisa de limites. E aí você não consegue pensar fora da caixa, tá? Você não consegue ter uma outra perspectiva sobre o seu filho, porque a tua criança interior tá gritando com você, tá bom? Então hoje eu quero trazer um pouquinho desse contexto para vocês. Para quem já participou do meu treinamento Conexão Pais e Filhos, conhece, eu trabalho essa criança interior. Nesse que eu vou ter agora em dezembro, eu quero colocar mais ferramentas de criança interior pra gente fazer. Então, vale a pena participar do Conexão Pais e Filhos, porque é uma transformação mesmo, tá? De dentro pra fora. Aliás, vale a pena participar dos dois treinamentos, quem for de Londrina. Mas vamos lá. Laura Gutman, nesse livro, começa assim. Hoje nós vamos fazer uma introdução para vocês entenderem, tá? Ela começa assim: parece uma proposta simples, mas não é. Porque todos os adultos são, em maior ou menor proporção, crianças machucadas. Se reconhecemos isso, reagimos automaticamente, queimados pela dor. Somos culpados? Não. Somos responsáveis? Sim. Ela está dizendo aqui, parece uma proposta simples a gente falar sobre educação de filhos, o que fazer, o que não fazer, mas não é uma tarefa fácil, tá? Por que não é uma tarefa fácil? Porque a gente tá falando de dor, e aí os adultos, eles têm dificuldade em reconhecer que são adultos machucados, porque para isso eles vão precisar responsabilizar os pais, né? E eu conheço muita gente que fala assim pra mim: ai, mas eu não quero pensar isso da minha mãe, ai, mas eu não quero pensar isso do meu pai, eles foram tão bons pra mim, eles me deram o que eles podiam. E é exatamente isso, tá? Nossos pais nos deram o melhor que eles podiam e o melhor que eles sabiam. Mas para quem acompanha meu IG a fundo, já viu aqui um post que eu escrevi falando que o amor que você dedica ao seu filho, sem entender a real necessidade dele, é um amor que vai ferir, certo? É por isso que a gente precisa estudar, é por isso que a gente precisa entender de gente. Quando a gente entende de gente, a gente dá o amor que a pessoa, né, que essa gente precisa. E aí a gente para de ferir emocionalmente, certo? Bom dia para quem tá entrando aí agora. Bom dia, gente. Então, nós estamos lendo esse livro aqui. Vou começar hoje uma introdução sobre ele, tá aí o nome fixado para vocês que estão entrando agora, tá? É um estudo sobre a nossa criança interior, pra gente se reconhecer, para poder educar os nossos filhos. Então, ela diz aqui pra gente que nós somos crianças machucadas em menor ou em maior proporção, mas somos. E, gente, se a gente não identificar, certo? Imagina como se a gente tivesse preso tem até uma charge disso, uma pessoa presa numa grade, só que em volta a grade é aberta, em volta a pessoa pode sair, mas a pessoa fica segurando só na grade, ali na frente, e ela não olha para os lados, ela não vê que ela consegue sair. E o que isso significa? Que se a gente não reconhecer aquilo que nos feriu, ou seja, se a gente não entender o que é que nos aprisionou ali, o que é que nos limitou, o que é que fez a gente permanecer preso ali, a gente não vai conseguir sair mesmo, tá? Eu não vou conseguir enxergar as saídas, eu não vou conseguir me libertar disso e ser uma nova pessoa, ser livre emocionalmente, certo? Então eu preciso identificar, eu preciso trazer a consciência, por mais que doa, tá? E ela continua assim: mas não se pode começar pela frase como ser uma boa mãe,
Primeiro, temos de investigar o que aconteceu conosco na infância. Porque se você procura só ser uma boa mãe ou um bom pai, às vezes, tá? Não vamos generalizar, mas na maioria das vezes você vai ter dificuldades em conseguir ser essa boa mãe se antes você não investigar o que aconteceu com a sua infância, tá? Porque você é reflexo, a sua infância é reflexo, a sua maternidade é reflexo da sua infância, tá? Então é muito importante. Antes de dizer assim, eu estou me dedicando para ser uma mãe muito melhor, diga assim, eu estou me dedicando para ser uma mãe ou para ser um pai melhor, porque estou me reconhecendo. Estou amando e encorajando a minha criança interior para aí sim conseguir fazer isso com a minha criança exterior, que é o meu filho. Tá certo? E a Laura continua assim. Mas por que se meter em algo tão complicado? Ou seja, falar de feridas, né? Das nossas feridas emocionais. Com o passar dos anos, ela diz assim, fui adquirindo mais experiências e identifiquei que a maneira como se reorganiza o desequilíbrio emocional, em um indivíduo que nasceu psiquicamente saudável, como nascem todos os seres humanos. Então, olha só, ela foi adquirindo mais experiência e identificou a maneira como se reorganiza o desequilíbrio emocional em um indivíduo que nasceu psiquicamente saudável, como nascem todos os seres humanos. Então, nós nascemos saudáveis emocionalmente. Isso significa que a gente nasce puro, certo? A gente nasce com o cérebro emocional puro, sem dores, sem traumas, sem crenças negativas, sem crenças limitantes. Entendam, algumas crianças vão nascer, né? Se você teve uma gestação muito complicada, muito angustiosa ou passou por grandes níveis de estresse, as primeiras sinapses, estudos já provam que as primeiras sinapses já é formada no útero da mãe, né? Então essa criança ela pode nascer com resquícios de abandono, ela pode nascer com resquícios de ansiedade, tá? Porque são sinapses que foram formadas no útero a partir daquilo que a mãe sentiu na gestação, né? Mas, de uma forma geral, quando a criança nasce, ela nasce pura, certo? E o cérebro não ressignifica muito rápido. Se a gente aprendesse a amar as crianças do jeito que elas merecem ser amadas, se a gente aprendesse desde quando o bebê nasce que a criança tem necessidades físicas e emocionais, não somente física, não é só fralda, não é só fome, não é só sono, não é só calor, mas a necessidade emocional, de apego, de estar perto, de segurança, de autoconfiança, de confiança na mãe, de simbiose. Se a gente entendesse isso, a gente conseguiria amar a criança em toda a sua essência. A gente conseguiria amar e dar o amor que ela precisa, ressignificar coisas que foram formadas no ventre muito rápido. Mas a sociedade nos ensina o quê? Que a criança nasce e a criança tem que se adaptar à rotina dos pais, não os pais à rotina da criança, né? A sociedade nos mostra que quando a criança nasce, ela tem que aprender a dormir em qualquer lugar. Que você não pode acostumar ela a dormir só quietinha no escuro. Poxa, mas ela ficou tanto tempo quietinha no escuro do seu útero. Por que agora ela tem que aprender a dormir no claro? Ela tem que aprender a dormir no barulho? Sabe? A gente coloca a criança como se fosse um ser que daria para se adaptar muito facilmente sem validar as emoções dela. Ela tá com medo, ela tá insegura, ela saiu do útero. Tá? Num lugar protegido, num lugar acolhido, quente, onde ela só escutava o coração da mãe e uns barulhos estranhos ali fora, que é o que a gente vivia aqui no dia a dia. Aí, de repente, ela tá num mundo onde que ela tem reflexos e os bracinhos dela se mexem e ela não tem mais a parede uterina para segurar. Ela tem inseguranças, ela tem medo, ela ainda não entende, a visão dela ainda não é nítida. Entende? E a gente espera que a criança aprenda. E quantas pessoas com um bebezinho recém-nascido, 1 mês, 2 meses, olha e fala assim, já faz manha, só fica quietinha no colo, já tá fazendo manha. Gente, manha não existe nessa idade, existe necessidade emocional. Necessidade emocional, tá? Não existe manha nessa idade. A criança nem sabe, ela não tem nem como. Fisiologicamente falando, neurologicamente falando, ela não tem nem como imaginar que ela vai fazer uma manhinha pra mãe dela pegar ela no colo. Porque o cérebro dela ainda racional, que entende isso, que articula esse pensamento, nem existe.
ela nasce só com o cérebro emocional. Então nós precisamos mudar todo o nosso conceito sobre maternidade, sobre indivíduo, sobre criança, infância e cérebro, pra gente conseguir colocar em prática uma parentalidade positiva, tá? E ela fala assim, ó: as crianças nascem boas, amorosas, perfeitas e prontas para amar. Os adultos precisam estar a serviço das crianças e não o contrário. Não há motivos para tentar consertar as crianças, assim como não é necessário educá-las, mas sim o contrário. Precisamos que elas nos guiem. Só que nós imaginamos totalmente o contrário. A vida cotidiana está organizada de tal modo que as crianças devem se adaptar às necessidades do adulto. Aí está o nó invisível e depredador da nossa civilização. O patriarcado, né, o governo, a sociedade, enfim, precisa de crianças famintas e furiosas que possam se transformar em guerreiros sangrentos e vorazes. Por outro lado, se quiséssemos fazer algo diferente, amaríamos as crianças para gerar uma civilização solidária e ecológica. Olha que lindo que ela está dizendo aqui. Olha que lindo que ela está dizendo aqui, né, gente? Não há motivos para a gente tentar consertar as crianças, tá? Elas não nascem com defeito, elas não nascem com problema, elas nascem puras emocionalmente. A gente tem que ser guiadas por ela. Por quê? O que ela está querendo dizer aqui? Quando ela diz assim, nós não precisamos, não é necessário educá-las, mas sim o contrário, precisamos que elas nos guiem. O que ela está dizendo aqui? A criança precisa sim de limites, de disciplina, mas elas precisam nos guiar, ou seja, a gente tem que olhar para o que a criança está tentando nos dizer, entender por trás daquele comportamento que está acontecendo, porque aí ela está guiando a gente para uma educação respeitosa, ela está guiando a gente para uma necessidade atendida. Agora, a sociedade nos impõe aqui e nos ensina que a gente tem que criar crianças famintas e furiosas que possam se transformar em guerreiros sangrentos e vorazes, ou seja, guerreiro mesmo, olho por olho, dente por dente. Né? O que você fez aqui você paga. Errou, tá punido. Errou, vai ser castigado. Errou, não tem a sobremesa, né? Errou, eu não gosto mais de você. E você tem que crescer, porque a vida é assim. A vida não é fácil não, pode chorar, chora mesmo, que a vida não é fácil não. E aí eu tô criando o quê? Crianças sangrentas, vorazes, guerreiros, né? Só que não aqueles guerreiros humanos, aqueles guerreiros que pensam numa sociedade como um todo, mas guerreiros sangrentos e vorazes. É isso que ela está dizendo aqui. E se a gente parasse para olhar para a criança sobre uma outra perspectiva, a gente amaria essas crianças. A gente traria a conexão antes da correção. E aí sim a gente estaria preparando a civilização, que é o que a gente precisa hoje, para pessoas mais solidárias e mais ecológicas, ou seja, ecologicamente correta, ou seja, que pensam umas nas outras, que tem senso de cooperação, de colaboração, que tem empatia, tá? O que mais falta hoje no mundo é empatia, se colocar no lugar do outro. Hoje é tanta individualidade, né, egoísmo, egocentrismo dos adultos, né, vivendo no seu mundo, na sua vida, julgando os outros, condenando outras pessoas, esquecendo de olhar com amor as necessidades do outro. Quem acompanhou meus stories ontem viu que eu falei que um simples atraso no voo, eu decidi olhar diferente para aquela garota e ser luz na vida dela, que ela estava tão irritada, e olha o que aconteceu, a vida dela foi transformada. Né? Porque a gente precisa olhar fora da caixa, mas para isso a gente tem que entender de gente, a gente tem que entender as pessoas, a gente tem que entender que todo adulto tem uma criança ferida dentro dele. Amar essas pessoas, né? Mas para isso a gente precisa se reconhecer. Então é por isso que eu trouxe essa proposta para vocês hoje, pra gente estudar esse livro, certo? Porque ela conclui assim: significa que mudar para melhor depende de cada um de nós. A gente precisa ter essa consciência de querer mudar, de querer ser melhor, de ter autorresponsabilidade, tomar as rédeas da nossa vida, não culpar ninguém, não responsabilizar ninguém no hoje, tá? Hoje, se a gente tá assim porque a gente decidiu que vai continuar assim, tá? Porque quando somos crianças, a gente não tem consciência, a gente não consegue tomar decisões das nossas próprias vidas. Esse livro fala que as crianças, elas são vinculadas ao emocional da mãe. A gente sente o que a mãe sente, tá? A gente tem uma lealdade emocional com a mãe. O que a mãe sente, como a mãe percebe o mundo, como a mãe resolve os problemas, como a mãe soluciona os conflitos, a criança vai absorver igual. A criança, ela não tem ainda a capacidade de discernir, de ter autorresponsabilidade, de dizer, não, minha mãe pensa assim, mas eu não concordo com ela, eu vou tomar essa direção. Isso a gente tem capacidade quando a gente se torna adulto, né?
Mas aí a gente tem que querer mudar, certo? E ela fala assim, em uma palestra me perguntam o que eu penso sobre as crianças de alta demanda, sobre o papel de pai ou de mãe, né? Ou as vantagens e desvantagens de ser mãe solteira. Entretanto, por que pedimos a alguém que não nos conhece uma opinião sobre um tema que é crucial em nossa vida? Deveríamos perguntar isso a quem? Ao nosso filho, é claro, mas isso não passa pela nossa cabeça. Se por acaso perguntamos a ele, não gostamos da resposta. Por isso, vamos a uma palestra a fim de perguntar a uma senhora que supostamente entende desse assunto. É insólito. Então, estamos tão distantes de nós mesmos, olha isso, estamos tão distantes de nós mesmos que preferimos questionar os desconhecidos sobre o que a criança pede. Tá vendo, gente? A gente tá distante da gente mesmo. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão necessário, tá? Ele é libertador. A gente precisa olhar pra dentro, olhar pra nossa criança, perguntar pra ela o que ela sente, perguntar pra você mesmo o que você sente. Por que eu tô brava assim? Por que eu tô irritado assim? Por que isso me incomodou tanto? Como que eu fui criado quando eu era pequeno? O que eu recebi quando eu fazia isso? Se entender, se reconhecer, se valorizar, se amar, receber tua criança interior e falar assim, calma, tá tudo bem. Quando você fazia isso, você era punido, você era castigado, ou você foi abandonado, ou foi negligente a tua educação. Mas tá tudo bem, eu te amo do jeito que você é valoroso, né? Fala pra você mesmo isso, você é valoroso, você é capaz, você é determinado, você é amoroso, tá? E agora vamos fazer isso, vamos ensinar isso pra sua criança. Vamos ensinar isso para essa criança que está aqui fora, precisando da gente, né? Porque estamos tentando encontrar a criança real que esse indivíduo foi, certo? Estamos tentando encontrar a criança real que nós fomos. Sem opiniões contra nem a favor. Eu só preciso me entender. Não preciso me julgar, não preciso dizer que estou certo, que estou errado, só preciso me entender. Se nós organizarmos as lembranças a partir da lente da nossa mãe, nosso ponto de vista estará marcado. Quero ressaltar que nenhuma criança pode construir um olhar fora da lente materna ou da pessoa que a criou, que foi o que eu falei pra vocês, que a gente tem ali a lealdade emocional com as mães. Então a gente acaba vendo a vida pela lente das nossas mães. Então a gente precisa reconhecer essa lente, pegar ela na mão e falar, não é minha, é da minha mãe. Qual vai ser a minha agora, a partir de hoje, certo? Acontece que as nossas crenças não são nossas, mas sim ideias organizadas dentro do pacto de lealdade que celebramos com a nossa mãe, lealdade emocional, né? É difícil encontrar uma criança que tenha sido atendida em todas as suas necessidades amorosas básicas. Nossa civilização nos treina para a luta e a conquista, não para a solidariedade ou para a empatia, que foi o que eu falei, né? A gente precisa ser educado para isso. Mas para isso a gente tem que mudar a perspectiva, entender a educação de um jeito diferente e, primeiramente, se reconhecer. Certo, gente? É isso que eu queria trazer para vocês hoje como uma introdução ao tema, né? Que a gente vai estudar por uns dias aí sobre a nossa infância, o que aconteceu, o que fizemos com isso, pra gente começar a mudar aí, tá? Então façam aí uma reflexão do que vocês receberam. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, responsabilidade dos seus pais e sua responsabilidade agora em tirar a lente da sua mãe, da sua vista e colocar uma lente nova, a sua, a partir da sua consciência, da sua autorresponsabilidade e da sua disponibilidade em estudar uma maternidade diferente, mais encorajadora e mais respeitosa, tá? Ninguém tá dizendo para culpar os pais, tá? Nem ela, Laura Gutman, quando escreveu esse livro, nem eu aqui, nem tantos outros doutrinadores que a gente lê falando sobre esse assunto. Mas é importante a gente reconhecer o que é que nos aprisionou. Lembra quando eu falei no início sobre aquela cadeia, né? Que a gente tá preso ali, mas os lados estão abertos e a gente não olha para os lados? Porque eu preciso entender o que foi que me aprisionou, o que foi que me limitou. Quando eu entendo, eu decido perdoar, eu decido amar, né? Eu decido entender que, na maioria das vezes, são vítimas de outras vítimas. E o que eu faço com isso agora? Né? Agora eu tenho a possibilidade de continuar olhando para frente preso ou olhar para os lados e perceber alternativas, meios diferentes de me tornar livre emocionalmente. Tá certo, gente? O nome do livro tá aí gravado no fixado aqui, ó, no comentário fixado, tá? O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso, da Laura Gutman. É isso. Hoje foi só uma introdução.
certo? Mas a gente vai tratar mais assunto aí por esses dias, mais a fundo, quer dizer, por esses dias esse livro, certo? Pedro diz, gostaria que você falasse dias sobre como os pais podem ajudar na aprendizagem. Posso falar, Pedro, mas os pais são úteis, tá? E isso aqui que eu tô falando, ela direciona diretamente pra mãe, mas os pais também, tá? Então você pode absorver isso que eu tô te dizendo, reconhecer a tua paternidade, entender teu valor. Muitas vezes vocês homens foram criados de um jeito onde só a mãe estava na educação, né? Antigamente era muito assim, só a mãe estava na educação, só a mãe cuidava, só a mãe fazia, o pai ia pra labuta, o pai ia trabalhar, o pai ia trazer sustento, aí não tinha conexão. E aí hoje a gente traz isso para nossa paternidade, né? Traz isso para dentro de casa. Então, ou o pai repete o padrão, ou o pai se torna o oposto e vira totalmente super protetor em relação à criança. O que não é saudável nenhum nem outro. Mas para você mudar isso, você precisa reconhecer a tua infância, entender que o que o teu pai te deu foi o melhor que ele podia, mas que hoje você tem que tirar a sua lente, a lente que era dele, da sua vista, colocar uma lente nova, de novo aprendizado e tomar as rédeas aí da sua paternidade. Tá certo, gente? E a gente vai falar mais sobre isso. Então, se vocês gostaram, voltem aqui amanhã e indique para alguém que esse estudo vai ser transformador, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Tchau!